Vamos lá. Bom, então, eu estava falando dos fatores causais, que são os dois primeiros fatores que agem na etiologia do medo de dentista. E é importante compreender, eu vou falar mais 4 agora, é importante compreender que esses dois fatores são fatores causais. Significa o quê? Que é ele que age diretamente na causa do medo. Então, ou a pessoa tem uma experiência dela no dentista, que é negativa, e aí ele começa a evitar aquela experiência, e isso é o condicionamento, ou pelas coisas que a pessoa vê na mídia, né, nos meios de comunicação, quando aparece um dentista numa novela, num filme, normalmente é uma imagem do dentista como sendo alguém sádico, que provoca sofrimento. E a pessoa começa a introjetar aquilo, começa a aceitar aquela imagem ruim como sendo verdadeira. Ou ainda, quando alguém começa a falar das experiências ruins que teve no consultório, ou fazer ameaça a uma mãe, né? Então, esse é outro fator causal direto, o aprendizado social. Então, esses dois, condicionamento e aprendizado social, são fatores causais diretos. Para você explicar esses dois, você tem que lembrar que nos dois casos, tem duas coisas que acontecem. No caso do condicionamento, é a teoria de dois fatores, condicionamento respondente e condicionamento operante. E no caso do aprendizado social, tem como o dentista é mostrado nos meios de comunicação e os relatos diretos das pessoas. Lembre-se disso se cair uma pergunta dessas na sua prova, tá? E agora vamos ver os 4 fatores que são fatores predisponentes. Vamos lembrar aí o que significa isso, um fator predisponente. É um fator que ele sozinho não causa nada. Então, o primeiro fator predisponente, influência biológica. Uma predisposição genética. A conformação genética da pessoa predispõe essa pessoa a desenvolver transtornos de medo, de ansiedade. Então, tem pessoas que geneticamente elas já têm essa predisposição de começar a desenvolver medo. Mas entenda, ela não nasce geneticamente programado para ter medo de dentista. Está compreendendo? Então, por isso que eu digo que não é um fator causal. Ele é um fator predisponente. Porque não é ele que faz ter medo de dentista. Mas se eu pego 2 pessoas, vão para um dentista e fazem o mesmo procedimento. Para uma pessoa que tem uma predisposição genética para ter medo, talvez aquele procedimento seja suficiente para desenvolver o medo nela, e para outra pessoa que não tem a predisposição, ela não desenvolve o medo. Então, a predisposição genética é um dos 4 fatores predisponentes. Então, tem pessoas, o que você precisa saber explicar? O papel da influência biológica no medo de dentista. Que existem pessoas que têm uma predisposição genética, uma facilidade, uma suscetibilidade maior para desenvolver medo de dentista. Então, qualquer estímulo mais agressivo, qualquer coisinha, essa pessoa vai desenvolver medo de dentista. Ao passo que outras pessoas que não têm essa predisposição não desenvolvem. O segundo fator predisponente são os fatores cognitivos. O que é cognitivo? Diz respeito a quê? Diz respeito ao pensamento. Então, aqui, o que vai influenciar a predisposição da pessoa não é a conformação genética dela, é o estilo de pensamento, a forma de pensar da pessoa. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma forma de pensar de maneira catastrófica. Ela já imagina que tudo vai dar errado. Então ela vai no dentista
ela acha que ela vai sofrer, que o tratamento vai dar errado, que ela vai ter algum desmaio ali na cadeira. Ela tem um pensamento que a gente chama de catastrofizante. Tudo na cabeça dela vai dar errado. E tem pessoas que pensam que as coisas são normais, naturais. Tem gente que pensa assim, né? Assim, dentista, todo mundo vai no dentista, ninguém morre, eu vou lá também, vai ser tudo bem, vai dar tudo certo. Então, a pessoa que tem uma forma de pensar mais pessimista, mais catastrofizante, ela tem uma tendência maior de desenvolver medo, concorda? Por quê? Porque a forma de pensar dela leva a isso. É interessante você entender esses fatores causais e predisponentes, porque eles vão impactar diretamente na sua escolha de estratégia. Se você percebe que em uma determinada pessoa, da maneira que ela te explica o medo que ela sente, você percebe que está muito presente uma forma de pensar pessimista, que só pensa que vai acontecer coisa ruim, você pode trabalhar um pouco esse pensamento. Se a pessoa é uma coisa automática, ela nem pensa em nada, e você já pensa mais num condicionamento e não num fator cognitivo. O terceiro fator predisponente é o tipo de personalidade. A psicologia classifica as pessoas em determinadas personalidades e os estudos mostram que pessoas com uma personalidade classificada como personalidade neurótica, elas têm uma predisposição maior para desenvolver transtornos de ansiedade em geral. E esse em geral inclui também a odontologia, entendeu? E por último, o sexto fator, que é algo que a gente estuda muito na fisiologia, que são os fatores relacionados à dor. Se vocês se lembrarem, certamente o professor de fisiologia de vocês, ou a professora, ela falou de uma coisa chamada de limiar de dor, que é o quê? É o que, para cada pessoa, qual a intensidade do estímulo que começa a ser interpretado pelo cérebro como dor. Se a gente, por exemplo, não sei se vocês já viram aquele estimulador elétrico que é usado em fisioterapia, né? Você põe dois polos assim, vai aumentando a corrente elétrica, aquilo vai dando um formigamento e tal. Algumas pessoas, por exemplo, a tia Simone, você põe aquilo lá, aquele aparelhinho no mínimo, ela já está achando, tá ruim, tá ruim. Eu, às vezes, depois das minhas corridas, aplico aquilo em mim e ponho quase no máximo e estou achando bom, acho relaxante. Né? Então, o quê? O limiar de dor para estímulo elétrico da Simone é muito baixo, o meu alto. Eu preciso de um estímulo muito alto para interpretar aquilo como dor e a Simone menos. A mesma coisa no dentista. Tem paciente que você está fazendo PSR e para ele é o fim do mundo. Ele está sentindo uma dor incrível. E aí você tem que entender que não é frescura. Que existem diferentes limiares de dor. E que para aquela pessoa, ela pode realmente estar sofrendo muito naquela situação. E aí é natural, sabendo desse fenômeno fisiológico, é natural que pessoas que têm um limiar mais baixo para dor, ou seja, pessoas que qualquer coisinha sente dor, é natural que essa pessoa tenha uma predisposição maior a desenvolver medo de dentista. É natural que isso aconteça, porque qualquer coisinha já é uma dor e sofrimento para ela emparelhar e gerar um condicionamento respondente. Para outras pessoas, elas vão passar por um tanto de coisa, e como aquilo lá não foi dor para ela tudo bem. Então, esses são os 6 fatores. Os 2 primeiros são causais, os 4 que a gente viu depois são predisponentes. A partir do conhecimento deles,
A gente tem que entender a importância de identificar a natureza do medo, porque é diferente para cada pessoa, e cada pessoa põe o seu foco em alguns aspectos específicos. E é esse foco específico que você precisa identificar, e eu vou ensinar agora para vocês uma classificação desenvolvida numa universidade lá em Seattle, que categoriza o medo em 4 tipos. E por que isso é importante? Porque a hora que você consegue identificar isso, qual é o foco, que tipo de medo é, você vai escolher o tratamento mais adequado. Então vamos lá. Eu vou passar um por um explicando para vocês. Então, foi desenvolvido na Universidade de Seattle, o professor responsável é o professor Milgrom, e ele estabeleceu 4 categorias, que são essas que a gente está vendo aqui, e que agora eu vou falar especificamente de cada uma delas. O primeiro é o medo de estímulos específicos. O que é isso? É aquele paciente que ele tem medo de uma coisa especificamente, ou 2 coisas, mas que ele consegue dizer, não, dentista, o único problema para mim é tomar anestesia. Tem paciente que fala isso. O único problema para mim é a agulha. Dentista, a única coisa que eu não gosto é ter que tratar canal. Então, a pessoa, ela tem um medo que ela sabe dar o nome do medo. Ela não tem medo de entrar no consultório, ela tem medo daquele momento do tratamento, que é o momento específico que ela teme. Então, essa categoria é importante você identificar por quê. Vamos lá. Eu falei que, de acordo com a categoria, a gente vai escolher a estratégia. Então, a pessoa que tem medo específico, uma das coisas que você pode começar a concluir dessa conclusão, desse diagnóstico. A pessoa que tem medo específico, provavelmente, o condicionamento dela aconteceu na hora daquilo. Ela associou, por exemplo, a dor e o sofrimento só na hora da anestesia. Então, se eu sei que a pessoa se condicionou por condicionamento respondente com um momento específico, então a gente sabe que essa pessoa precisa de uma extinção. Eu preciso preparar essa pessoa para que ela pare de, naquele momento que ela teme, na hora da anestesia, na hora de fazer o preparo cavitário, que ela tenha boas experiências. E para isso eu vou fazer toda uma preparação. Isso funciona bem para essa pessoa. Estratégias de manejo do medo que vão manipular os estímulos de maneira a fazer a extinção. Se vocês lembrarem, quando a gente falou de condicionamento respondente, no final da aula eu falei de uma técnica chamada dessensibilização sistemática. Dessensibilização sistemática funciona muito bem para esse grupo, para essa categoria. Por outro lado, a segunda categoria é das pessoas que têm medo de catástrofes médicas. Veja bem, a pessoa, na verdade, não tem medo do dentista ou do tratamento odontológico em si. Ela tem medo que ela possa morrer ali durante o atendimento. Ela tem medo de acontecer alguma coisa, ela tem um desmaio, ela tem uma parada cardíaca, ela tem um choque anafilático, ela tem uma convulsão, de acontecer alguma coisa que tenha uma gravidade médica, que coloque em risco a própria vida dela. Então, essa pessoa, provavelmente, se a gente for pensar ali nos fatores, um dos fatores que deve influenciar muito esse medo são os fatores cognitivos.
Porque provavelmente é a pessoa que fica catastrofizando. Ah, se eu for no dentista, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Às vezes, ela já teve algum problema. E o dentista não soube administrar a emergência que aconteceu. E aí ela fica com medo, de novo, de ir no dentista, de ter aquele problema e a pessoa não saber o que fazer. Infelizmente, é o que acontece em muitos consultórios. Uma coisa que muitos profissionais negligenciam, e fica aqui a minha dica para vocês, são procedimentos de emergência. Porque, vamos falar, né? A maioria de nós vai passar a vida inteira trabalhando e não vai se deparar com um desmaio no consultório, com um choque anafilático no consultório. Mas às vezes acontece. E essas coisas, o momento da prova é quando acontece. Então, se você não tiver bem preparado com os procedimentos, né? Então, de vez em quando, uma recomendação que eu faço para vocês, separem um lugar, um resumo de situações, como lidar com uma convulsão, como lidar com uma parada cardíaca, como lidar com cada uma dessas situações de emergência, que certamente vocês viram lá com o pessoal da cirurgia. E aí, você, de vez em quando, relembre isso. De vez em quando, passe na sua cabeça. Eu estou lembrado o que eu tenho que fazer? Se a pessoa entrar em choque anafilático, o que eu faço? Se a pessoa tiver um desmaio, o que eu faço? Se a pessoa tiver uma convulsão, o que eu faço? Se você esquecer alguma coisa, vai lá no seu resuminho, olha de novo, para, se algum dia acontecer, você saber o que fazer. Você vai ganhar milhares de pontos com o seu paciente se você fizer isso. Ele vai contar isso para todo mundo. Nossa, eu tive lá, tem que ver, o meu dentista soube o que fazer, ficou tranquilo, lidou com a situação. Então, sempre se prepare para isso. Muito bem, então esse é o segundo tipo. A pessoa que tem medo de catástrofe médica. Perceba, a forma de manejar esse paciente é totalmente diferente da forma de manejar o paciente que tem medo de estímulos específicos do consultório, que, por sua vez, é bem diferente do paciente que tem um medo generalizado, que é o terceiro tipo. Paciente com medo generalizado é aquele paciente que fala assim, eu tenho medo de dentista. Mas do quê? De tudo. Eu não gosto nem de chegar no consultório, eu não gosto nem do cheiro do dentista, aquele cheiro de consultório, eu já me tremo todo. Ele não consegue identificar. Não é uma coisa específica, ele tem medo de tudo. Quando a situação é assim, a gente tem que lembrar lá da generalização respondente. Provavelmente ele teve experiências ruins e ele generalizou para tudo. E aí a gente tem que começar essa pessoa com estratégias que vá colocar em extinção esse medo generalizado, e para isso a gente vai ver técnicas específicas. O que a gente tem que saber? Que a técnica que serve para isso não serve para um paciente que tem medo de catástrofe médica, e que, por sua vez, não serve para o quarto tipo, que é a pessoa que é desconfiado da equipe odontológica. Tem pessoas que o problema delas não é medo de verdade. Ela não confia na equipe, seja o dentista, seja os auxiliares, não confia em vários aspectos. Uma das maneiras que às vezes a gente percebe esse paciente, que é um paciente que tem uma desconfiança, é aquele paciente que a gente faz o exame, apresenta um orçamento, e ele fala assim, eu vou pensar um pouquinho. Aí ele vai em outro dentista para fazer outro orçamento, ele quer comparar se você achou que tem 10 restaurações para fazer, ele vai ver se o outro vai achar só 5, e aí ele fica achando que o dentista quer enganar ele, quer inventar coisa para tirar dinheiro. Então a desconfiança vai desde esse aspecto financeiro até aspectos da capacidade da pessoa, que a pessoa não é preparada para fazer aquilo, enfim. E aí, olha só que interessante. Se você parar para refletir nas coisas que a gente vem falando, nesse caso especificamente do paciente que é desconfiado da equipe odontológica, se você tem no seu consultório sistematicamente adotado procedimentos dentro de uma abordagem biopsicossocial,
você acaba baixando a guarda desse paciente, você acaba deixando essa pessoa mais confiante. Por quê? Se a pessoa é um profissional que trabalha na abordagem biomédica, aí eu sou sabedor de tudo, sou eu que sei ver, eu que vou dizer, e eu vou apresentar aqui, ó, o que tem que fazer é isso. Agora imagina a pessoa que é biopsicossocial, vai envolver o paciente, vai, durante o diagnóstico, mostrar para a pessoa, olha, nesse dente aqui eu achei uma cárie, tá vendo esse escurinho aqui na radiografia? Isso aqui é uma cárie, a gente vai precisar fazer. Olha, tá vendo isso aqui? É uma lesão periapical, a gente vai precisar tratar esse canal. Ele está envolvendo a pessoa, inclusive nos achados de diagnóstico, mostrando para a pessoa quais são os sinais, quais foram as informações que foram utilizadas para tomar decisões. No final, põe para a pessoa, olha, isso aqui dá para fazer dessa forma, tem essas desvantagens, custa tanto, mas dá para fazer também dessa forma, tem essas vantagens, essa desvantagem e custa tanto. Você pode escolher. Quando você faz isso, a pessoa que é desconfiado, que acha que o dentista, ele já fala assim, poxa, a pessoa me mostrou por que tem que fazer esse tratamento de canal, por que tem que fazer essa extração, e agora ela está me dando a opção de escolher. A pessoa se sente mais à vontade. Ele, é o que eu falei, né? Ele baixa a guarda, ele fica menos com o pé atrás com o dentista. Você amplia a confiança da pessoa. Agora, uma coisa importante que você tem que pensar é, a pessoa não vai entrar no seu consultório e falar assim, olha, eu sou um paciente desconfiado da equipe odontológica, viu? Então faça as coisas direitinho comigo para que eu não fique desconfiado. Você vai fazer isso com todas as pessoas. Você vai atender todas as pessoas, envolvendo as pessoas nas suas decisões, mostrando o porquê que você fez diagnóstico. E assim, quando for um paciente que ele é desconfiado, naturalmente ele já vai ser beneficiado por essa sua postura, que é a postura que você tem com todas as pessoas. Ok? Beleza, esses são os 4 tipos. Nós vamos ver agora alguns fatores que você deve considerar para o manejo do paciente ansioso. Hoje nós vamos falar só de fatores. Na aula que vem, que vai ser daqui 2 semanas, porque semana que vem é feriado de Corpus Christi, daqui 2 semanas nós vamos falar de técnicas específicas. A gente vai começar a falar delas e vou ensinar algumas coisas para vocês, tá? Então vamos lá. Vamos falar do manejo do paciente ansioso, falando de fatores importantes. E o primeiro deles é manejo da dor. Uma coisa que muito dentista negligencia, muito dentista não dá atenção, muito dentista acha besteira, que é prevenir a dor do paciente, minimizar a dor. Ah, tem coisa que vai doer mesmo? Tem. Mas se você tiver uma preocupação real de cada vez diminuir mais a dor do paciente, você vai ter ganhos muito grandes. Quer ver um exemplo bobo? Tem muito dentista que depois de um tempo não usa mais a pomada anestésica, o anestésico tópico. Já chega e já vai, como se fosse uma coisa boba. Ah, não custa nada, eu já dou uma picadinha, não é nada. Para algumas pessoas, tem um efeito, que é o efeito farmacológico mesmo, que realmente anestesia, mas tem o efeito psicológico, de efeito placebo, da pessoa achar assim que vai ser menos doloroso, e só por ela achar isso já é. O efeito placebo é uma coisa real, ela existe. E na percepção da pessoa, realmente é menos doloroso. Além do efeito farmacológico, o efeito placebo ele melhora a percepção da pessoa. Então, nós temos que ter esses cuidados. Eu vou ensinar para vocês algumas técnicas que são técnicas de distração. Então, se você começa a desenvolver a sua capacidade de dirigir a atenção da pessoa para outra coisa, num momento específico que a pessoa vai sentir uma dorzinha pontual, por exemplo, o momento da punção da agulha, é um momento bem específico que dura alguns segundos, depois o anestésico começa a ser injetado e já para. Mas aquele segundo, 2 segundos é um pouco dolorido.
Se você incorporar algumas técnicas de distração, você vai ouvir muito, como eu ouvia muito no consultório, assim, nossa, nem sentia picada. E isso daí começa a gerar, né, um sentimento do paciente em relação a você, que é assim, nossa, esse cara é muito bom, eu vou nele. Aí imagina quando ele ouve um amigo dele, às vezes numa festinha de aniversário, fala assim, nossa, eu tenho medo de dentista, amanhã eu tenho que ir no dentista, já estou pensando naquela picada. Ele vai falar, não, eu não me preocupo com isso. Eu vou lá no doutor Isaac dá anestesia, eu nem sinto. É isso. Isso cria em torno de você já uma predisposição de que o seu tratamento é bom, que você faz as coisas de uma maneira, ele tem uma mão leve. Isso tudo são coisas que você, só que se você só vai ficar bom nisso se você se dedicar. As pessoas não se dedicam para conhecer a anatomia bucofacial, onde é que passa músculo, onde é que passa veia, onde é que passa o nervo, para ficar bom na técnica anestésica, porque uma coisa que é básica para um dentista, e muito dentista faz mal, muito mal, é técnica anestésica. Não sabe dar anestesia direito, não sabe reconhecer diferenças anatômicas, porque a técnica anestésica, ela usa referências individuais. Então, você tem que aprender que, se você está dando anestesia num determinado paciente, você tem que adaptar. Às vezes, um paciente muito gordo, às vezes, um paciente muito magro, às vezes, um paciente pequenininho. Você precisa, cada vez, se dedicar a isso, conhecer diferentes técnicas infiltrativas, técnicas de bloqueio nervoso à distância, para que você possa usar em casos diferentes, em pessoas diferentes. Você tem que saber as limitações das técnicas. Se você vai usar a infiltrativa na mandíbula, você tem que saber que é limitado a sua anestesia. Então, se você negligenciar isso, se você estudou mal, você tem que voltar a estudar, pegar, estudar de novo e aproveitar que agora você está atendendo na clínica. Cada anestesia que você for dar, prestar atenção. Faz de um jeito, vê o resultado. Faz de outro, vê se melhora. E assim, nesses anos que você vai ter de acompanhamento na faculdade, você vai aperfeiçoando isso. Quando você sair, se você fizer isso que eu estou falando, você já vai sair melhor que os dentistas que estão lá fora, que fazem anestesia de qualquer jeito. A anestesia é um momento muito especial da sua consulta. Você saber fazer corretamente uma anestesia já te põe à frente de muitos profissionais que estão no mercado. E se você, junto com isso, aprender algumas estratégias acessórias que eu vou te falar, você aí já fica com um diferencial ainda maior. Segundo fator, o fator de horário das consultas e organização do plano de tratamento. Pacientes que são mais ansiosos, é melhor que sejam marcados no início da manhã, por dois motivos principais. O primeiro é que, às vezes, ao longo do dia, no atendimento de um paciente e de outro, é sujeito começar a acumular atraso. Acontece alguma coisa, entra uma emergência, um paciente que atrasou um pouco, e chega no final do dia, esses atrasos vão se acumulando, 10 minutos de um paciente, 10 minutos de outro, e o paciente que está marcado para 5 horas, você só vai atender às 6. E esse paciente ansioso, ficar 1 hora esperando na sala de espera, cria uma tensão muito grande para ele. Ele já entra no consultório mais pilhado do que ele estava quando ele chegou ali. Então, marcá-lo no início da manhã aumenta a chance de você atender ele no horário. Ele vai chegar lá e já vai ser atendido. De preferência, o primeiro horário da manhã, e aí você faz o favor de chegar no horário. Porque eu vejo muito profissional, às vezes eu marco consulta com um médico, chego lá, eu sou o primeiro a chegar. Primeiro horário, às 8. O médico vai chegar no consultório às 9. Isso é um absurdo. Isso eu acho uma falta de respeito com as pessoas. Então, pelo amor de Deus, zele pelo horário que você marca.
natural. Às vezes vai acontecer alguma coisa, vai precisar atender uma emergência, a pessoa está com dor, você vai ter que encaixar entre um paciente e outro. Isso é compreensível. Isso você está sendo humano com quem está numa situação de emergência. Mas você atrasar porque você parou para tomar um cafezinho com pão de queijo na esquina, ou qualquer coisa pessoal, porque você foi no banco fazer alguma coisa, é injustificável isso. Bom, eu falei que tinham dois motivos. Um deles é de você não atrasar. O outro é que no final do dia, todos nós estamos mais cansados, mais sujeitos a estresse. É possível que a gente esteja mais nervoso por alguma coisa que aconteceu no nosso dia. Então, no começo da manhã, né, a gente acorda, tal, a gente está normalmente mais tranquilo e isso favorece o atendimento da pessoa que tem medo. Além disso, o horário ser o primeiro da manhã, você organizar, você saber que você precisa organizar o plano de tratamento da pessoa que tem esse medo prejudicial que a gente está falando, dando uma atenção maior, é para essas pessoas que têm um medo que deixa de dormir à noite, deixa de comer. Essas pessoas, você vai organizar o plano de tratamento de maneira especial. Se a pessoa, por exemplo, ela relata para você que ela tem medo do motorzinho. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar nas primeiras sessões coisas que não precisem fazer preparo cavitário, que não vai usar alta e baixa rotação, para te dar um tempo para preparar essa pessoa para o momento que vai ser preciso o uso do alta e baixa rotação. Então, você tem que saber que, às vezes, aquele roteiro normal que você aprendeu de plano de tratamento, às vezes, para essa pessoa, você vai ter que ter uma flexibilidade, mudar algumas coisinhas para favorecer o tratamento da condição de medo. Porque você, profissional, além da condição da boca, das coisas que você vai ter que fazer, nesse caso, é seu dever deixar esse paciente com menos medo. Quando finalizar essa sequência de atendimento dele, que ele esteja mais predisposto a voltar para o seu consultório. Esse é seu dever. E para isso, você tem que pensar em organizar o plano de tratamento de uma forma que seja mais favorável. A gente vai discutir como algumas técnicas, por exemplo, a dessensibilização sistemática exige que você faça esse tipo de organização diferenciada do plano. O terceiro fator é relacionado à postura, desde a sua recepcionista, a sua auxiliar, a sua postura, coisas que a gente falou lá na aula de relação profissional-paciente, por exemplo, rapport, estabelecer um vínculo bom, positivo, de confiança com esse paciente. Para isso, você vai ter que rever todas aquelas coisinhas que eu falei para vocês e que, claro, caiu na prova de AV1, mas se você nunca mais olhar para elas, quando chegar o seu momento de montar seu consultório, de orientar os seus funcionários, a sua equipe, de estruturar a maneira como você vai fazer as coisas como dentista, isso daí vai ficar esquecido. Só serviu para você fazer a prova e para alguns nem isso, né? Porque tiraram uma notinha que vou te falar. Então, incorpore isso desde já. Vá pegando assim aquelas dicas, aquelas coisinhas e vá usando nos pacientes. Quando você for para a clínica semana que vem, já pense isso. Se tem alguma coisa que eu falei lá na aula de relação profissional-paciente que você não fez e que você pode fazer na próxima sessão, melhorando esse vínculo com o seu paciente. Porque a ideia é que se você criou, antes de começar qualquer coisa, criou uma forte impressão de que você está preocupado com ele, que você sabe o que você vai fazer, que você quer fazer o melhor para ele, já facilita todo o resto que você vai fazer. O próximo fator, a gente falou dele também, a gente teve uma aula específica para ele, é a questão da comunicação. Tanto a comunicação verbal, que a gente falou, de aspecto procedimental, comportamental, sensorial, coping, como aspectos de comunicação não verbal, de você observar
sinais de nervosismo, de estresse, de medo, de paciente que não vai chegar para você, igual a paciente de um colega do primeiro horário aí, que chegou e falou, eu tenho muito medo. Tem paciente que chega e fala, tem paciente que não vai falar. Nem se você perguntar, você tem medo. Não tem não. Mas ele está dando sinais. Então, o processo de comunicação precisa ter aquela atenção naqueles detalhes que a gente falou lá na aula de comunicação. Outro cuidado, controle de estímulos. Tem pessoas, dentistas, claro, a gente olha para o nosso armamentário, né? A gente olha para as nossas ferramentas, para os nossos instrumentos, e acha lindo um fórceps, uma seringa Carpuli, mas as pessoas não acham. Né? Aquilo é ameaçador. Você preparar uma bandeja cirúrgica e fazer o paciente entrar e conseguir olhar para a bandeja, você deve deixar essa bandeja preparada ou coberta, ou em um local que ele não vai olhar. Quando você vai dar anestesia, uma das coisas que você tem que fazer é não mostrar a seringa, o paciente não vai enxergar a seringa. E eu vou dar algumas maneiras, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma das coisas que eu faço é usar, eu sou destro, né? Então eu estou com a seringa na minha mão direita, eu preparo a seringa, colocando o anestésico, então eu me viro para cá, eu deixo o meu corpo como uma barreira visual, eu preparo a seringa, então eu estou preparando a seringa aqui, então a pessoa não consegue enxergar, porque ela está atrás de mim. Então eu ponho a agulha, ponho o anestésico, dou aquela esguichadinha para ver se está tudo bem. Eu não vou fazer igual esse dentista que está aqui, né? Dar aquela esguichada assim. Não vou fazer isso. E aí, a hora que eu me viro para o paciente, então, eu faço de uma forma que eu normalmente abaixo a seringa e eu já vou com a minha mão esquerda, que é a minha mão auxiliar, eu vou fazer de um jeito que eu vou usar minha mão como uma barreira. A hora que eu for segurar o lábio assim, eu uso a minha mão de maneira que a pessoa não vai ver a seringa chegando. Por quê? Porque eu estou controlando o estímulo visual que a pessoa tem. Às vezes, quando a pessoa vê a agulha, você pode ver que às vezes a pessoa chega para... Não sei se vocês já acompanharam, eu às vezes acompanho meus filhos para fazer um exame de sangue, por exemplo. Aí tem um deles que chega lá, ele dá o braço, nenhum deles tem problema para fazer isso, mas tem um deles que chega lá e fica olhando. E tem outro que chega lá e vira a cabeça assim. Ele não pula, não sai correndo nunca, desde pequenininho. Mas ele vira a cabeça, ele não quer olhar a agulha chegando e entrando. Né? Então a gente tem que ver que isso daí, e você não vai identificar o paciente, falar, você gosta ou não gosta de ver a agulha? Você não vai falar isso. Então o que você faz? E controla os estímulos. Estímulos que podem ser estímulos que disparam o medo na pessoa, você não vai expor para a pessoa. E aí você vai preparar, e a gente falou disso também, preparar o seu ambiente para ser um ambiente acolhedor, um ambiente que tranquiliza a pessoa. Você não vai botar para a pessoa ouvir heavy metal na sua sala de espera. Ou essas pisadinhas, ou um forró, não sei das quantas. Você vai botar aqueles pianinhos bem calminho para a pessoa. Mesmo que ela não esteja nem prestando atenção, aquele som está agindo na pessoa. O ambiente está agindo. Você não vai pintar a parede da sua sala de espera de vermelho. Vermelho agita a pessoa. Você vai usar um tom pastel, assim, olha esses consultórios aí, tudo um tom pastel, ou um azulzinho, um verdinho claro. Por quê? Porque existe uma ciência que estuda o efeito da cor na disposição da pessoa. Então, a gente evita cores quentes. A gente vai mais para tons pastéis e cores mais frias, que são mais tranquilizadoras. Usar quadros, né? Eu, por exemplo, acho de muito mau gosto aqueles quadros de problemas odontológicos que às vezes a pessoa põe na sala de espera. Tem gente que põe lá uns quadros, só a gengiva, bota a gengiva toda inflamada. Aquilo lá não beneficia a pessoa em nada. Você quer colocar alguns manuais para se a pessoa quiser olhar, aí tudo bem, mas não bota na parede. Porque a parede não tem como a pessoa não olhar. Se a pessoa não gosta de olhar aquilo, não tem como não olhar, está lá na parede.
Então, use quadros que mostrem paisagens tranquilas, né? Fotografias. O aquário, eu já falei para vocês, né? O aquário tem um efeito muito tranquilizador para as pessoas. Agora, se você tiver aquário, tem um aquário bem cuidado. Não aquele aquário largado que vai ficar cheio de alga, com um peixe morto lá dentro sem ser tirado, né? Muito bem. E, por último, uma coisa que eu também já reforcei com vocês, que é em todo momento. Eu estou pensando como eu posso aumentar a percepção do paciente de que ele também está no controle. Que ele não está totalmente submisso ao que eu quero. Isso tem a ver com você ter uma postura mental de envolvimento da pessoa, de empatia, de saber que a pessoa pode estar tendo medo daquilo e que a gente precisa de cuidados. Então, o tempo todo, a gente está pensando em dar alternativas para a pessoa, em combinar sinais para que possa, se ela quiser que interrompa o tratamento, para que a gente interrompa aquele tratamento e continue na sequência. Então, esses fatores todos que eu falei até agora, são fatores que, se você tomar bastante cuidado, tiver uma atenção com ele, muitas vezes você não precisa nem usar uma técnica específica, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Só esses fatores já garantem que a pessoa se sinta bem. Então, quando vocês puderem, façam uma revisão dessas coisas e comecem a utilizar essas coisas na clínica com o seu paciente. Pensa aí, né, nos atendimentos que você já fez, será que você realmente lembrou das coisas que a gente conversou na aula, se esforçou para utilizar as técnicas de rapport, as técnicas de estabelecer boa relação, de aumentar o controle do paciente, de envolver o paciente, de desenvolver uma relação de participação mútua? Será? Ou você teve aquela postura rígida, assim, de, agora faz isso, e esqueceu de envolvê-lo nesse momento, né? Então, é tempo ainda, vamos aos poucos adicionando comportamentos, ações que vão favorecer que o paciente ansioso, o paciente que tem um medo prejudicial, se sinta um pouco melhor, e isso vai beneficiando esse paciente a sair daquele ciclo vicioso de medo do dentista. Beleza? Pessoal, eu vou passar para vocês um texto que é um texto que eu escrevi falando de medo de dentista. É um texto importante que vocês precisam ler. Eu vou passar os slides. O slide tem um texto pequeno com eles, mas é preciso ler o material que eu vou mandar para vocês, porque o material, ele detalha um pouco mais. Como isso daqui não tem, essa aula desse jeito é o resultado de um estudo meu em muitos livros. Eu tirei uma coisa de cada lugar e montei. Isso você não acha um livro que tenha essa sequência. E justamente por isso eu escrevi esse material, que serve para guiar o estudo de vocês como uma referência mais aprofundada desse assunto que a gente está estudando, ok? Grato aí pela atenção de vocês.